Vamos lá, a gente tem aí algumas informações, né, para a gente comentar por aqui, que é o seguinte: alguns jogadores, né, que estavam aqui na capital, que não foram jogar a última partida lá contra o Tombense, viajaram depois, né, estão chegando lá. O Ceará, inclusive, está no Rio de Janeiro, fazendo seus treinamentos. De lá, o Ceará vai para o Paraguai, tá? Então, alguns jogadores estão se integrando aí a esse grupo que já estavam lá, que já estão no Rio. E a gente pode citar aqui, por exemplo, já até saiu nas notícias, saiu no Diário do Nordeste e tudo. Vitor Luiz viajou, tá? Então, Vitor Luiz vai integrar o grupo. O Bruno Pacheco e o Richard são retornos certos também. O volante Richard e o lateral esquerdo Bruno Pacheco foram poupados no último jogo, então devem retornar ao elenco, ao grupo, para jogar esse jogo no Paraguai. E também o goleiro Vinícius, né? O Vinícius Machado, terceiro goleiro, deve viajar também. Então, Vinícius, Vitor Luiz, Richard, o volante, e o Bruno Pacheco devem integrar esse elenco, esse grupo lá no Paraguai. Tá bom, gente? E aí, em contrapartida, a gente tem algumas dúvidas também que continuam. O Léo Rafael sentiu, né? Foi substituído no último jogo. Richardson, o Luiz Otávio e o Zé Roberto ficam aí como dúvidas para essa partida, tá? Eu esqueci alguém, Klaus? Não, né? Foram 4 jogadores que foram integrados agora, né? Foram 3 de linha e um goleiro. O Vinícius Machado, goleiro, Vitor Luiz, Bruno Pacheco e o Richard. É isso. São jogadores que estão de volta aí e integrados ao elenco que viaja para o Paraguai, lá em Assunção, jogar no. Cara, é um estádio lendário, né? O Defensores del Chaco. A gente sempre vê a seleção brasileira jogando lá. Então, um estádio histórico, né? Se Deus quiser, pô, fazer uma vitória lá seria maravilhoso, assim, vencendo esse estádio icônico do futebol paraguaio. A seleção sempre jogou por lá, sempre tiveram vários jogos importantes contra os times paraguaios, o Libertad, o Olímpia, enfim, é um estádio que realmente tem o seu nome marcado na história do futebol sul-americano. Então, seria bem legal se a gente conseguisse um Não é resultado lá no no, Defensores del Chaco. não é no Olímpia, não? Hum? Não é no Olímpia, no estádio do Olímpia? Ou é o Mudou? mesmo? Galera que tá chegando aí, vou deixando o like, hein? Vou deixando o like aí, a gente tá aqui resenhando um pouquinho sobre jogadores que estão. O jogo vai ser no estádio do Olímpia, até o Adriano Pinto tá falando Não é o também. mesmo estádio, não, é do Olímpia. É o estádio Manuel Ferreira, verdade. Não é o mesmo. What? Não Mas vamos, não vamos viver essa emoção, mas ganhando no estádio do Olímpia tá bom também. Alvinegro, tá top. pois é, pois é. Eu acho que com esses retornos aí, vamos lá. Vitor Luiz e Bruno Pacheco retornaram, né? O Kelvin foi titular no último jogo, enfim, por essa questão da ausência deles. Vitor Luiz retornando agora e o Bruno Pacheco, que só foi poupado, então acho que a tendência é o quê? Lateral esquerda, ser o Bruno Pacheco, não é isso? Eu acho que é o Pacheco, porque vem com mais sequência, vem com mais ritmo de jogo. Ele foi poupado por um desgaste físico para evitar uma possível lesão por desgaste físico, até porque a condição do Vitor Luiz é de voltar a jogar, então a condição não é a ideal. Então eu acho que deve a opção inicial do Dorival ser pelo Bruno Pacheco mesmo. Então, pronto. Então, esse aí eu acho que deve ser. Então, o Vitor Luiz vai ficar à disposição ali como opção. Richard voltando, então a gente já tem um volante titular também, né? Richard retorna para jogar ali do lado do Lindoso. E aí teremos o terceiro volante que a gente ainda não sabe se vai ser Giovani ou não, mas Richard titular, né? Fechou aí também. Richard titular também. Acredito que seja o titular. Então, pronto. Então são 2 jogadores que a gente ganha para a equipe titular, provavelmente. E aí fica o Vinícius Machado à disposição e também o Vitor Luiz à disposição. Beleza, gente? Eu acho que é mais ou menos por aí. E aí a gente perdeu o Luiz Otávio, provavelmente, tá? É dúvida, né? O Luiz Otávio. E aí o zagueiro deve ser Gabriel Lacerda. Eu acho que é isso. Em relação à frente, deve ser Mendonça, Vina e o Lima, né? E acho que é isso. Fechou, não tem muito o que fazer. Lindoso, Richard e quem? Lindoso, Richard, aí fica a dúvida. Se é Giovani Eu ou... entraria, já falei da outra vez, Lucas Ribeiro. Para mim, podem escolher aí. Eu sei que tem a galera que tá mais cética ao Lucas Ribeiro ainda. Eu não sou engenheiro de obra cabal. Já falei aqui várias vezes, a gente criticou o Lucas Ribeiro. Mas se ele tá mostrando uma qualidade melhor, tá evoluindo, e aí não posso negar que eu tô vendo o cara evoluir, né? Eu tô vendo ele melhorando.
eu acho que eu daria essa oportunidade de ver ele começando um jogo. Vamos ver se essa impressão que ele tá deixando nos últimos jogos boa realmente se confirma ou ele mostra que é aquele cara do começo da temporada e é isso. Mas a ponto de ter, para mim, não me convencer 100% o Giovani na posição ali de volante. Eu sei que teve gente que disse que ele jogou bem e tal. Eu acho que há obviamente, por ser um jogador da base, uma certa simpatia, talvez por torcer pelo cara, e ele mostra que ele tem qualidade, sabe ter um controle de bola legal, mas para mim ainda falta muito. Eu realmente acho que não é o jogador ideal ali para a posição e para jogar nesse formato de jogo do Dorival. Aí que tá, né? Porque tem outra questão. Se o Lucas Ribeiro ganhar a posição do Lacerda, né? Porque o Lacerda foi mal e o Lucas entrou muito bem, né? Então aí já é outra questão, que o Lucas pode atuar do lado do Messias. O Messias foi expulso do Copa do Brasil, então tá tudo certo. Do lado do Messias, e aí a volância continua a dúvida, né? Ninguém sabe exatamente como é que o Dorival vai escalar. Pode até colocar o Vina como mais meia e botar um atacante, não sabemos. Aí Dorival vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça em relação a isso. Das duas vezes, Douglas, que o Lindoso jogou ao lado de Giovani, o Lindoso foi muito mal também, né? Eu volto a dizer, eu não sei se é só o problema do Lindoso, é isso que eu queria entender. Eu queria ter essa percepção. Por isso que existe uma dúvida, como tu falou, de Lucas Ribeiro ou Gabriel Lacerda na zaga, né? E a gente não tem aí. Eu, particularmente, acho que tem que ser o Gabriel Lacerda nessa dúvida, não tem dúvida. Para mim é o Gabriel. Mas na volância, no lugar do Giovani, eu iria de Lucas Ribeiro. Começaria o jogo com o Lucas Ribeiro, adiantaria o Lindoso e o Richard também. Então, eu iria dessa forma. Mas pode ser que o Lucas Ribeiro ocupe a vaga do Gabriel Lacerda. E eu vi até que o Ceará colocou o Giovani como um dos craques do jogo contra a Tombense. Então, colocou entre os quatro. Tava o Vina, não lembro quem mais, e tinha o Giovani lá no meio. Então, para o Ceará, talvez a avaliação tenha sido completamente divergente, diferente do que eu percebi. E talvez a maioria da torcida, ou sei lá, teve parte da torcida que elogiou muito o futebol do Giovani nesse jogo contra o Tombense. Então, eu acho que o Lucas vai acabar disputando vaga com o Gabriel Lacerda. Também acho, também acho que vai rolar essa disputa aí. Mas enfim, é sexta-feira, daqui para terça-feira muita coisa pode mudar, muita informação pode aparecer. Esse é só um primeiro apanhado aí, principalmente em relação, né? A gente já começa a imaginar o time com jogadores que estão sendo integrados, jogadores que estão viajando agora para chegar lá no Rio, para treinar junto com o time e viajar para o Paraguai. Então, vira um corte para a galera ficar bem informada em relação aos jogadores que estão indo lá para o Paraguai. Galera que tá assistindo esse corte, deixa o like, se inscreve no canal, manda pra galera, tamo junto, bora Vozão e bora Ponte.